Bom, saudações a todos, sou Marcos Arino Babalaoui Calgondá e esse é o canal do YouTube associado ao blog, né? O blog escrito www.tracifar.com.br. Esse aqui vai ser um vídeo rápido, um vídeo domingo, podia ser maior, mas eu vou só falar um pouquinho, vou encerrar alguns temas que eu acabei não conseguindo encaixar na série de 3 vídeos, né, do IFA da saúde, né? Eu sei que o IFA da saúde foi uma experiência nova em termos de posicionamento do tema de IFA, que vou seguir com ela, mas foi bom para entender, mas acabou não tendo tanta popularidade assim. Mas enfim, vamos seguir. Aquilo é IFA, né? Eu digo assim para vocês, né? Esses vídeos do IFA da saúde podem parecer chatos para alguns, mas assim, o volume de informação que tem ali sobre o tratamento da saúde, as coisas que se determinam através de oráculo e a questão da saúde dentro dessa religião são muito grandes, Tem gente aí que leva uma vida e não consegue passar por aqueles casos, entender aquilo lá. Então, para quem é laico, né, quem não está dentro dessa religião, pode não entender, mas as pessoas de dentro deveriam dar uma atenção grande ali, porque eu descarreguei um volume muito grande de informações, como eu sempre faço, não tem essa questão de não falar não, mas o vídeo realmente ele tem muita informação. Talvez alguns consigam um dia valorizar. Bom, beleza, então eu queria, só para encerrar, como eu falei, não quero fazer nada longo não, eu vou falar o seguinte, esse aí foram alguns casozinhos que eu não consegui encaixar naquela sequência, ou ia ficar muito longo, aí eu resolvi falar no final. Doenças espirituais, olha só, existem muitas pessoas, tem casos conhecidos, documentados, de pessoas acometidas com doenças espirituais mesmo. Já vi, assim, que depois que a pessoa faz alguma liturgia, faz alguma coisa, aquilo ali passa e some, né? Então é o caso típico de doenças que somem, literalmente, por você fazer alguma coisa, fazer alguma mudança de atitude, mas assim, que estão envolvidas em fazer uma obrigação, uma iniciação, então tem coisas que são envolvidas ali. Eu imagino que possam ter casos ligados a malefício, isso também, como eu falei, sim, devem ter. Os casos que eu lembro, que eu lembrava para citar, mas não vou citar, eram ligados geralmente a coisas que eram para o bem da pessoa, então a pessoa ela sofria daquela doença para que aquilo motivasse ela a fazer uma coisa que era necessária. Isso vai ao encontro que eu falei no tempo anterior, né? Nem todo mal é para o mal, a gente tem que entender isso, nem todo mal é para o mal. Às vezes você tem alguma coisa que você passa agora para que você possa estar melhor no futuro. Então sim, existem casos de doenças tipicamente espirituais que você vai fazer uma coisa, aquela doença vai sumir, independente de você ter ido de médico ou não. Eu falei no vídeo anterior, olha, você tem que fazer uma combinação, você tem que eliminar a causa. O médico trata aqui na parte da doença e dos sintomas, aquele negócio todo, e cuida da doença, mas eu falei, se você não tirar aqui a causa, aquelas coisas ficam voltando, ou ficam provocando. Mas, nesse caso, é um dos casos que você atua aqui e você limpa a cadeia inteira, tá certo? Não são doenças espirituais. Você está lembrando aqui de um caso, como outros, devem ter outros casos para citar. Tinha uma criança, talvez já meio adolescente já, cara, ela andava mancando, assim, né? Conseguia andar porque tinha sofrido um acidente, tinha sido atropelado, uma coisa assim, andava mancando sei lá, esqueci o nome. E aquilo era muito sério nela, né? Mas, cara, aí lá na casa que ela frequentava, de repente ela pegava um espírito de criança, eu acho que era uma beijada, eu acho que era isso, eu não lembro se era herê ou se era uma beijada. Cara, assim, jogava pra lá a muleta, tá certo, né? E andava normal, pulava, brincava, assim, como se não tivesse nada daquilo. Aí voltava embora, estava ela lá de novo, mancando e segurando. Então, assim, tipicamente era uma doença espiritual, ou seja, né, não é possível. Existem outros casos, que a pessoa sofre de alguma coisa, dor disso, daquilo, quando o espírito pega a pessoa, pum, a pessoa normal, tá certo? Então, isso acontece também. Existem outros casos também, que é o caso de doenças ou do mal, doenças principalmente, causada pela exposição ao supernatural. Isso é o seguinte, pessoas que começam por curiosidade a lidar com o supernatural, resolvem ser pai de santo, resolvem ser não sei o que médium, ou começam numa casa, depois querem ficar sozinho, não, eu não quero ficar lá porque acho que a casa, tem muita gente que é assim, né, o cara acha que a casa tem muitas regras, que ele é submetido a coisa que ele não quer fazer, tem muita gente que é egocêntrica, né, tem muita gente que é egocêntrica, e que não pode ouvir não, que não pode ouvir ordem, né, assim, a pessoa já vem assim, mimada da vida dela, entra numa casa ou de candomblé ou de umbanda,
somente de candomblé, ele vai ter que encaixar, cara, é assim, ó, existe ali uma régua e a pessoa tem que passar naquela régua ali. Ainda mais porque em casas grandes, você não pode ter cada um querendo fazer o que quer, ou pensando, não, eu penso que assim é o certo, mas isso eu não vejo, eu li em tal lugar. Olha só, uma casa que você tem 20, 30, 40, 50, 100 pessoas, é o seguinte, tem que ter a regra do dono da casa e ponto, as pessoas têm que estar ali. Se começar isso, fica impossível de administrar, não é questão nem de não respeitar a individualidade. Mas o que eu digo é o seguinte, tem muita gente que seja egocêntrico, seja mimado, pessoas que não têm essa questão de não ter humildade, aí fica numa casa, sabe, pum, vai fazer por iniciativa própria. Aí ele começa a acessar o próprio, não sei o que, começa a lidar, ou mesmo ele já está lá, tem alguma formação, mas aí, esse é um outro caso, o cara já tem uma formação, aí, mas ele acha, aí vê assim, tem esse negócio de Fá, vou começar a fazer igual, tem aquele negócio ali de Palo, vou fazer igual, tem aquele negócio de Egum, vou fazer igual. A pessoa, ela começou com uma determinada formação, mas aí ela se acha que sabe tudo. E aí ela começa a aumentar a quantidade de coisas que ela vai fazer, porque ela se acha acima de tudo. Então ela começa a lidar com supernaturais na qual ela não teve formação, ela não teve aprendizado, não teve a base de fundamentos para poder lidar com aquelas coisas, saber a própria casa dela se preparar para poder receber aquelas energias, receber aquele tipo de espírito, despachar aquilo embora, ficar imune àquilo ali, né? Se ganhar imunidade para poder trabalhar com o supernatural, porque o supernatural é muito complicado. Como eu falo, você tem a luz e a sombra caminhando juntos, né? Tem luz e sombra caminhando junto. Então, assim, você tem que usar a luz e aprender a conviver com a sombra e não deixar aquilo te afetar. Então, é necessário, de fato, a pessoa ter preparação de conhecimento, de tempo e de liturgias que a pessoa sofre. Então, os dois casos acontecem muito. Tanto a pessoa do curioso, que começa a olhar para o lado, assim, ver as coisas, quer fazer igual, tá certo? Não quer abrir a própria casa, quer ter tudo. E como o cara que fez a formação inicial e começou a expandir. O que acontece com essas pessoas? Elas são afetadas pelo supernatural, aí começa a sofrer doenças, males, tá certo? Tem muito. O caso que eu falei para vocês de sacerdote, né, pai de santo, aí vamos chamar de pai de santo, que morrem jovens, né, seja por mortes violentas, né, levam alguns tiros na cara, ou seja por mortes de doença, né, então gente que morre com 30, com 40 anos, que é 50, não é o caso normal. O caso normal dessa religião é as pessoas que morrem com 70, 80, 90, 100 anos, estão lá vivendo, aquelas pessoas que seguem aquilo que aprenderam. Então, o caso de doença de suposição sobrenatural é um caso muito sério que traz. Uma vez um amigo contou que conhece um pai de santo aí que o cara anda com a bolsa de remédio, ou seja, são, sei lá, 50, o cara tem que essa bolsa de remédio, todo dia tem que tomar aquele monte, né? Assim, caraca, o cara não consegue se tratar e está tratando os outros, ou seja, na verdade é porque ele foi trazendo para ele aquele monte de doença que ele vai afetando a pessoa e a pessoa está ali com aquela coisa de remédio. E o caso dos curiosos, né, dos mal formados também são graves, não só para ele, que ele acaba trazendo aquele mal que ele queira se meter, como também para as pessoas que eles fazem. Então, existem muitos casos de doenças que são causadas por essa exposição por pessoas. Por isso que existe essa questão da formação, do tempo, da escala, do aprendizado. Isso tem uma sequência muito cuidadosa para fazer, tá? Então, vamos lá. A outra coisa, em continuidade a esse pessoal que dá obrigações, né? Essa coisa de deitar no chão, né? Hoje em dia, como eu falei vídeo sobre bori, virou moda, aquele negócio todo, né? A pessoa nem sempre sabe fazer o bori, mas ela sabe fazer muito. Ela olhou ali um que está fazendo, beleza, bota umas comidinhas ali, tem as rezas na cabeça, bota a esteirinha, deita a pessoa no chão. Olha, isso é gravíssimo. Eu acho que eu já comentei em vídeo. É gravíssimo. Não se deita uma pessoa doente no chão sem um cuidado. Geralmente, para você fazer, você tem que estar num ambiente sacralizado, numa casa com 50 mil proteções em volta, para que aquele local seja um local estéril em termos de forças supernaturais. Naquele local não pode, tem uma série de preparações que não pode acontecer ali, não passa esgoto ali de baixo, não passa nada. É um local que só é usado para aquela finalidade, não é usado para outras finalidades mundanas, não tem outra sujeira naquele local, é preparado e limpo para você fazer. Aí, mesmo assim, com todo esse cuidado, a pessoa ainda existe uma coisa especial, que é a preparação de cama para a pessoa deitar em cima, né? Para quem sabe fazer, sabe como é complicado preparar uma cama para você poder deitar alguém. Aí eu vejo, cara, vídeos ou relatos de pessoas conhecidas, que o cara pega uma pessoa doente, bota uma esteirinha, deita ela no chão, no quintal da casa dela, na cozinha da casa dela, ou sei lá de onde da casa dela, que ela nem sabe onde está fazendo, de repente deitando em apartamento. Cara, assim, o que vai acontecer ali? Aquela pessoa já está com o espírito do mal dentro dela, vai vir mais um mal ainda para lá. Mas vai ser na mesma hora? Não, esse mal vai entrando, vai aumentando aquela contaminação da alma
Isso ao longo do tempo vai trazer mais piores consequências para aquela pessoa. Então esse negócio de você ir para uma casa e estando com alguma coisa, estando bem, estando doente, deitar no chão, cara, eu acho muito arriscado, tá? Eu acho muito arriscado. Eu, assim, eu diria para vocês não fazerem, tá? O outro caso, eu queria só contar mais um pouquinho mais de detalhe. Teve um caso que eu citei nos vídeos, foi o caso daquele caso da pessoa que foi na Umbanda, né, que estava com câncer. Essa história é muito legal, eu vou falar com um pouco mais de detalhe, mas é isso mesmo. A pessoa, ela frequentava uma casa de Umbanda, mas não por causa dela, mas por causa de uma outra pessoa que ela estava relacionada, e ia nessa casa de Umbanda lá. E o que aconteceu foi que nessa casa de Umbanda, um dos guias de Umbanda, não, Exu, um pombogira inclusive, alertou aquela pessoa que ela estava com mal, com uma coisa séria dentro dela. Aí a pessoa ficou mais ou menos assim, não é muito ligada, procurou o médico não achou nada. Uma vez que ela voltou, ela falou, olha, você está com problema, e voltou. Então assim, aquele guia ficou insistindo com aquela pessoa, até a pessoa verificar de novo, e foi mais de uma vez, mais de um exame, foi, sei lá, 2, 3, 4 exames. Aí um médico conseguiu encontrar, tá certo, né? Encontrou lá um câncer no pâncreas. E são câncer no pâncreas, são assim, né? São muito complicados, porque quando a pessoa descobre, geralmente são fatais, por quê? Porque quando a pessoa descobre, quando ele se mostra, já está tomado, já tem metástase, então aquilo ali não tem mais solução. A pessoa com câncer no pâncreas tem um fim muito rápido, né? E o cara falou, olha, você deu muita sorte, porque você pegou aqui muito no início, coisa muito rara pegar no início assim, e foi tratado. E ele foi tratado, né? Fez toda a quimioterapia lá que tinha que fazer, e ficou sarado daquilo, viu? E continuou vivo. Então isso foi uma coisa muito interessante, por quê? Porque é o caso de assim, né? Tem que ir, não, olha só, você vai encontrar muita solução em boas casas de Umbanda, né? Essa casa é uma casa de Umbanda, e um guia, um Exu, você tomou uma pombogira, que insistiu nesse ponto até aquela pessoa conseguir resolver aquele problema, e o problema foi resolvido. Isso a gente deve valorizar essas casas, essas entidades que trabalham com isso, né? E isso eu comparo, se eu terminar isso aqui, aquele caso do Otinileile, né? Lembra? Que ele também fez no livro ele narra, né? O diagnóstico, ele viu a pessoa, no jogo dele parecia uma doença permanente, como fosse o câncer. A pessoa ia no médico, não achava nada, e a pessoa passou, sei lá, 2 anos indo em médico e ninguém achava nada, ou indo com, né, e ele fazendo ebó nela, mas não dizia o que era. Aí no final das contas acharam, e quando acharam já não tinha mais. No caso dele foi um caso de insucesso, tá certo, né? E por último, também um caso que eu queria lembrar dessa coisa de pessoas, às vezes com pessoas quando vêm com destino, né? Eu passei por uma situação dessa. A pessoa vem com destino para morrer cedo, você faz uma coisa, livra, mas se você não mudar aquele destino naquela causa primária, aquela pessoa, porque veio, relaxa de novo, né? E volta aquela doença. Então, no caso dessa pessoa, ela tinha câncer, foi tratada, todo mundo, muita gente envolvida naquele negócio nele, a gente se envolveu, pessoalmente envolvi. Nesse caso do cara da Umbanda lá, no caso do câncer, o diagnóstico, para fechar, o diagnóstico começou na Umbanda, depois o caso veio para mim, aí passaram para mim, aí eu fiz mais umas coisas de liturgia para poder salvar ele, e junto com aquele tratamento que ele tinha. Então, na realidade, teve as duas coisas, teve o diagnóstico, eu fiz na Umbanda, teve dentro de fazer liturgia para a gente poder salvar a vida dele, e o médico trabalhando lá com a parte da quimioterapia, do tratamento lá. Então foi assim, diagnóstico aqui, e trabalhou nos dois lados aqui. O caso dessa menina, mesma coisa, diagnóstico aqui, ela já estava com problema, aí fez um monte de coisa aqui, mais o tratamento, não sei o que, para um câncer muito complicado, conseguiu salvar. O que aconteceu? Ela se sentiu curada, aí a questão da volta do destino, né? Tudo bem, tudo normal, não sei o que. O que aconteceu? Voltou de novo o câncer, voltou mais sério, aí a coisa desanimou, perdeu o rumo e não conseguiu mais. A gente não conseguiu. Quando ela resolveu de novo, não, vamos fazer alguma coisa, aí já era tarde, ela não conseguia mais, ela já estava em casa terminal, já estava até internada. Então, assim, mas no momento final da vida dela, quis, inclusive, queria viver aquele negócio todo, mas, como eu falei, o destino nessas horas fala muito mais alto. Eram esses casos que eu falei, e eu queria só encerrar porque não deu para falar antes. Então, fica assim, presta atenção no negócio de saúde, os vídeos têm muita informação. Um abraço a todos.